Nesta aula, nós vamos analisar, além dos recursos cabíveis em processo penal, como o recurso sentido estrito, a apelação, também outras medidas que se destinam a rever uma decisão, a modificar uma decisão judicial, a alterar algum sentido, esclarecimento sobre a decisão judicial adotada em matéria de responsabilização criminal. Então, nós vamos analisar também a revisão criminal, que não se trata propriamente de um recurso, mas é possível, com uma medida, para rever uma decisão já transitada em julgado. Vamos tratar disso mais detalhadamente. De igual maneira, vamos falar sobre o habeas corpus, é denominado um remédio constitucional, para tentar resolver algumas questões relacionadas às decisões que são adotadas ao longo do processo e mesmo relacionadas ao inquérito policial. E, finalmente, vamos trabalhar também com o mandado de segurança. Essas medidas são pertinentes àquelas primeiras palavras sobre os princípios fundamentais do processo penal. Nós falamos ao longo do tempo do devido processo legal, das suas características do contraditório e da ampla defesa, e dentre essas circunstâncias, lembramos do duplo grau de jurisdição. Então, todas as pessoas que são acusadas e ao final, ao cabo de um processo, são processadas e condenadas, elas têm direito a uma revisão, a uma apelação e assim por diante, ao duplo grau de jurisdição. E no duplo grau de jurisdição, não necessariamente que se possa rever uma decisão, mas são servidores, são julgadores, são promotores, são pessoas que participam do tribunal com maior experiência, pensando em conjunto e, por vezes, podem encontrar uma solução melhor ou, se não, mesmo confirmar aquela decisão judicial. Mas todos nós temos que ter essa esperança de, pelo menos, ter uma decisão revista em relação, por exemplo, a uma situação muito grave, que é a de uma privação da liberdade. Por isso, o processo penal também prevê o seu sistema recursal. O sistema recursal no processo penal tem várias peculiaridades. Vamos começar a tratar do recurso em sentido estrito, por exemplo, que é um recurso específico da área do processo penal. Já já vamos analisar essas suas características, circunstâncias, requisitos, pressupostos, a forma da sua procedibilidade, como funciona, e logo em seguida vamos passar para a apelação. Então, a apelação é um dos recursos também do Código, previstos no Código de Processo Penal e contempla quase todas as outras hipóteses em que não é cabível o recurso em sentido estrito. Ao lado disso tudo, é possível fazer uma revisão criminal. E a revisão criminal não é um recurso, mas uma ação própria, baseada com novas provas, e nós vamos analisá-la par e passo para ver como se dá esta medida. Não fosse isso, temos que lembrar que existe o habeas corpus. O habeas corpus é um fundamento do Estado de Direito, porque é um remédio para resolver problemas quando há uma restrição do direito de ir e vir. E tudo mais que não é contemplado pelo habeas corpus, nós podemos trabalhar na matéria processual penal com um mandado de segurança, um mandado de segurança criminal. Vamos lá. O recurso em sentido estrito é aquele cabível em relação a decisões judiciais que se dão ao longo do processo. São decisões judiciais que resolvem questões incidentais. Portanto, o recurso em sentido estrito ele não cabe de uma decisão final adotada numa sentença, por exemplo, condenatória, ao final do rito processual. O recurso em sentido estrito ele se destina a essas decisões interlocutórias, a decisões adotadas por questões que vão surgindo ao longo do processo. O recurso em sentido estrito, por exemplo, ele cabe em relação a não recebimento da denúncia, o recebimento da denúncia que for incompleto. Por exemplo,
é possível denunciar o acusado em relação a 2 crimes e o juiz de direito entender que só vai receber a denúncia em relação a um crime. Nesse caso, cabe recurso em sentido estrito e não apelação. De outro lado, o juiz, por exemplo, pode indeferir um pedido de perícia feito pelo Ministério Público ou pelo defensor durante o julgamento de um crime. E em razão dessa decisão interlocutória, que não é uma decisão de mérito, cabe recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele é uma medida que auxilia no ordenamento do processo penal. É preciso lembrar que o rito processual penal, ele tem fases, e essas fases devem ser encerradas. E cada fase dessa encerrada possibilita a interposição de recursos em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, no entanto, ele segue também a orientação de que deve haver um gravame concreto em relação à parte e não uma mera especulação. Por isso, por vezes, quando há insistência na ouvida de uma testemunha que se mostrou inidentificável, que não é localizável, e o juiz acaba por indeferir, por certo, é possível recurso em sentido estrito, mas tem que ter um fundamento sobre o prejuízo que foi causado. Vamos ao quadro. Cabimento. Decisões judiciais nas quais cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581 do Código de Processo Penal. Entre elas, a que julgar perdido o valor da fiança, a que decretar prescrição. O juiz pode reformar a decisão com base nos fundamentos do recurso. Se o juiz mantiver sua decisão, o recurso subirá para julgamento pelo órgão superior. Artigo 589 do Código de Processo Penal. Seguindo, não há obrigatoriedade de recolhimento à prisão. O artigo 585 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição de 88. Não tem vigência, embora não tenha sido expressamente revogado. Essas questões relativas ao recurso em sentido estrito são algumas características que o identificam e o distinguem da apelação. O recurso em sentido estrito permite ao órgão julgador em primeiro grau rever a sua decisão. Na apelação, isso não é possível. Na apelação, o juiz recebe o recurso e encaminha ele ao tribunal. No recurso em sentido estrito, o juiz pode fazer uma revisão do que ele decidiu. E se ele conceder a revisão, se ele realmente alterar a sua decisão, esse ato processual pode ser deferido e então ser praticado. Mas se ele mantiver a sua decisão, ele vai ter que remeter, depois que a outra parte contrariar o recurso em sentido estrito, vai ter que remetê-lo ao Tribunal de Justiça. Por isso, quando se tratar de recurso em sentido estrito, o órgão julgador que tomou uma decisão e a vê atacada poderá alterar o seu entendimento ou manter o seu entendimento. Se caso ele manter o entendimento, a decisão que foi adotada e não alterá-la, ele deve remeter para o órgão superior o processo para que a Câmara Criminal, a turma criminal, reveja então o recurso em sentido estrito. Não fosse isso, apesar da Constituição da República recepcionar em gênero o Código de Processo Penal, existem alguns artigos que não são aplicáveis, porque são contraditórios ao que está escrito na Constituição da República de 1988. Um desses artigos é relacionado à necessidade de se recolher preso a pessoa que interpõe recurso em sentido estrito. Isso não é mais cabível, porque não foi revogado expressamente, mas a Constituição diz que não é mais necessário. Por isso, é possível interpor recurso em sentido estrito observando o prazo legal. Observado o prazo legal, abre-se vista à outra parte, uma vez recebido o recurso e mantido o recurso, e ela o contradita. Em seguida, o recurso é encaminhado ao Superior Tribunal. Muito bem.
as hipóteses em que são cabíveis recurso em sentido estrito estão especificadas e são restritivas, ou seja, é um rol taxativo. O rol elencado no artigo 581 do Código de Processo Penal, ele é taxativo. Somente nessas hipóteses é que é cabível recurso em sentido estrito. Fora dessas hipóteses, o recurso que caberá é o recurso de apelação. Ou então, ainda será possível manejar o habeas corpus ou o mandado de segurança criminal. Portanto, o recurso em sentido estrito tem previsão expressa no Código de Processo Penal e se restringe àquelas hipóteses do artigo 581. Recurso de apelação. Uma outra hipótese de revisão de uma decisão judicial na área do processo penal é o recurso de apelação. O recurso de apelação é cabível em relação às outras hipóteses que não foram contempladas pelo recurso em sentido estrito. Se houver recurso em sentido estrito, não cabe apelação. Cabe a apelação somente da decisão final do processo. No processo penal, uma vez tomada uma decisão, seja ela absolutória ou condenatória, é possível a interposição do recurso de apelação. O recurso de apelação pode se dar em parte da decisão, pode ser referente a toda a decisão judicial. A decisão judicial, em regra, tem que fazer um relatório do que aconteceu, estabelecer os fundamentos que ela se baseia e, ao final, tem que ter uma parte dispositiva. Uma decisão judicial cuja parte dispositiva é contraditória ao fundamento jurídico, nós denominamos de uma decisão suicida, porque ela perde a base em que se apoia para adotar ou uma absolvição ou uma condenação. Disto é que cabe o recurso. O recurso de apelação pode se dar pela contrariedade em relação ao fundamento da sentença e à parte dispositiva, como pode ser só em relação à parte dispositiva. Quando a decisão é atacada em relação à sua parte dispositiva, o que faz o recurso de apelação? Ele questiona, por exemplo, o regime de cumprimento de pena. Apenas isso. Ou ele pode tentar subtrair uma qualificadora. O recurso de apelação se dirige apenas à diminuição da pena. O cálculo foi excessivo. Vamos retirar uma qualificadora, vamos retirar uma majorante. Por isso, o recurso de apelação, ele pode se dar parcialmente, só sobre uma parte em relação à disposição da sentença, como pode atacar toda a sentença, falando da sua contrariedade com o fundamento e a parte dispositiva, e mesmo não concordando com a condenação ou com a absolvição do acusado. Vamos ao quadro. Recurso de apelação. Pode-se apelar de todo o conteúdo da sentença penal ou apenas de parte dela. O fundamento legal da apelação se encontra no artigo 593 do Código de Processo Penal. A apelação é julgada pelo órgão superior. O juízo que proferiu a decisão recorrida não pode modificar a sentença. A apelação de sentença condenatória tem, em regra, efeito suspensivo, de acordo com o artigo 597 do Código de Processo Penal. Portanto, de acordo com o Código de Processo Penal, a apelação é interposta no prazo correto, determinado por lei, e as suas razões poderão ser apresentadas perante o juiz ou somente perante o tribunal. Por quê? Na apelação, o juiz de direito não pode rever a decisão que foi proferida. Portanto, na decisão judicial, absolutória ou condenatória, em que couber apelação,
O juiz deve recebê-la. Feita a interposição do recurso de apelação, o juiz, depois de recebê-la, deverá conceder um prazo legal para que a parte apresente as suas razões, as razões recursais. Em seguida, o juiz deverá dar vista à parte contrária e admitir as contrarrazões recursais. Recebidas as contrarrazões recursais, o recurso deve ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, à instância superior. E, neste tribunal, ele deverá ser julgado pela Câmara específica, uma Câmara criminal. Não é possível ao juiz de direito de primeiro grau que tomou uma decisão em matéria penal que possa rever sua decisão. Contudo, ele pode suspender os efeitos de sua decisão. O juiz, em regra, recebe o recurso de apelação no efeito devolutivo e, excepcionalmente, o juiz de direito pode receber a apelação no efeito suspensivo. O efeito devolutivo quer dizer: devolve-se a matéria sobre a qual se questionou a decisão para conhecimento do tribunal. O tribunal pode conhecer de toda a matéria da qual foi questionada na sentença. O tribunal não pode modificar uma outra parte da decisão se não foi questionada. Por isso, se só a defesa recorreu, o tribunal, por exemplo, não pode agravar a pena do acusado. É o princípio da reformatio in pejus. Se houve um recurso para diminuir a pena ou absolver o réu, não pode o tribunal aumentar a pena que foi dada ao juízo de primeiro grau. Por isso, o recurso tem um efeito devolutivo. Toda a matéria questionada é devolvida para apreciação do órgão superior. O efeito suspensivo, por sua vez, é o contrário. No efeito suspensivo, o juiz de direito de primeiro grau, do qual recebe a apelação, ele pode conceder, além do efeito devolutivo, também o efeito suspensivo. Ele suspende os efeitos da sua decisão e remete os autos à instância superior. E na instância superior, ela pode, então, trabalhar a matéria, tanto em relação ao que foi dado e devolvido, quanto ao efeito suspensivo. Se o juiz de primeiro grau não conceder o efeito suspensivo, em relação a essa questão, também pode ser suscitada uma reflexão junto ao Tribunal Superior, o qual, numa medida incidente, pode determinar também a concessão de um efeito suspensivo, para que não haja, por exemplo, uma execução provisória de sentença. Ultimamente há uma grande discussão, pois o Supremo Tribunal mudou a sua posição e hoje ele admite a execução provisória de sentença. O que seria isso? Após uma segunda confirmação de uma condenação criminal, o acusado, por exemplo, pode ser preso ou a passar a cumprir pena de prisão. Por isso, contradita ao que foi estabelecido pelo princípio da presunção de inocência. Pelo princípio da presunção de inocência, ninguém pode ser considerado culpado antes de transitar em julgado uma sentença penal condenatória. E uma sentença penal condenatória só transita em julgado depois de que, em relação a ela, não caiba mais qualquer recurso. Portanto, se houver pendência do julgamento de um recurso, ainda a possibilidade de uma revisão da decisão que foi dada em primeiro grau, não seria possível, de acordo com o princípio da presunção de inocência, a execução de uma sentença. A execução de uma sentença penal só pode ser realizada depois do trânsito em julgado. O recurso de apelação se insere como uma das garantias do processo penal a toda pessoa que for acusada de ter praticado um crime. E quando tem contra si uma sentença penal condenatória. Não fosse isso, o recurso de apelação também pode ser manejado, pode ser utilizado pelo Ministério Público, quando o promotor de justiça não concordar com uma decisão penal absolutória.
A revisão criminal, por sua vez, não é um tipo de recurso. Ela é uma ação própria, uma ação que pode ser adotada para a revisão de uma decisão judicial condenatória, apenas condenatória, que já transitou em julgado. Prestem bem atenção. A revisão criminal só cabe em relação a uma decisão judicial penal condenatória. Em relação a uma decisão judicial penal absolutória, ela não cabe. É uma ação própria do acusado que foi condenado por uma decisão penal condenatória que transitou em julgado. Depois de transitada em julgado, essa sentença penal deveria ser executada. Mas se surgir novas provas, é possível manejar a ação de revisão criminal. A revisão criminal, portanto, só tem legitimidade quem for acusado e, ao final, condenado. O Ministério Público não pode se utilizar da ação de revisão criminal para rever uma sentença penal condenatória absolutória transitada em julgado. O Ministério Público não pode usar a ação de revisão criminal para uma sentença penal absolutória. Somente o acusado que foi condenado. E mais, a ação de revisão criminal, a revisão criminal, ela exige que surjam novas provas. Se tivermos novas provas, essa pessoa pode pedir a revisão de uma sentença condenatória que já transitou em julgado. Isto não é incomum. Temos casos clássicos no direito penal brasileiro em que uma pessoa foi condenada pela morte de uma outra pessoa e tempos depois, a pessoa que foi dita como morta ou desaparecida surge com plena saúde e vigor e a outra pessoa cumprindo pena. Por isso que é possível utilizar a revisão criminal sempre que surgir novas provas. Surgindo novas provas, aquela sentença penal pode ser completamente modificada porque são provas decisivas, contundentes, sobre uma realidade fática que passou a mudar, que não serve mais e não é mais adequada à sentença penal condenatória. A revisão criminal, portanto, é uma ação própria que somente o condenado tem legitimidade, mas exige o preenchimento desses requisitos. Uma sentença penal condenatória, a existência de novas provas e ela não tem prazo legal para ser interposta. A qualquer momento que surgirem as novas provas, é possível manejar a ação de revisão criminal. Vamos ao quadro. Revisão criminal não é recurso, mas ação autônoma destinada a rescindir decisão penal condenatória. Ela pode ser proposta a qualquer tempo. Ela não possui prazo legal. Admissibilidade. Somente se admite de decisão condenatória nestas hipóteses, se contrária ao texto expresso da lei ou à evidência constante dos autos. Fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. A revisão criminal pode ser proposta porque o substrato fático sobre o qual se baseava o acontecimento concreto mudou. Se ele mudou com novas provas, ou existe uma evidência contundente de que aquela decisão já não se reporta mais a todas as circunstâncias, e isso conseguir ser comprovado nos autos, é cabível a ação revisional. Essa ação revisional
ela pode ser intentada não só pelo acusado, mas também qualquer pessoa legitimada que o requerer em prol do acusado. O que é certo é que a ação de revisão criminal não pode ser manejada para piorar a situação do condenado. Então, se uma ação revisional se destinar a rever uma decisão penal absolutória, ela não é cabível. Se pretender ainda modificar uma sentença condenatória para aumentar a pena, não será cabível. Vamos voltar ao quadro. Também é admissível quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. A revisão criminal também se destina não só a rever a decisão penal condenatória, mas também é possível tentar reduzir a pena quando houver uma circunstância que surja em razão de novas provas. Por exemplo, o acusado pode ter sido imputado sob a utilização de uma arma que é proibida, que isso possa majorar a pena, e ao final é descoberta a arma e a arma não é de uso proibido, e essa majorante tem que ser retirada da sentença penal condenatória. Então, a revisão criminal também pode se destinar à revisão da pena que foi aplicada e, assim, apesar de ter transitado em julgado a sentença penal condenatória, ela pode, na ação revisional, ser revista. Por certo que a ação revisional não se dará perante o mesmo órgão, e isso pode ser feito pelo outro órgão julgador. Mas vejam, é uma ação penal própria. Por isso, não é recurso, não se dirige ao tribunal, é perante o juízo de direito comum, ao juízo criminal. Portanto, é possível, uma vez tendo sido condenado perante a primeira vara criminal, ser lá interposta uma ação revisional, e essa revisão criminal pode ser processada para alteração desta sentença, porque houve modificação do substrato fático. O habeas corpus não é um recurso. O habeas corpus é uma medida constitucional. A Constituição da República prevê a possibilidade a toda pessoa que for ameaçada ou se encontrar constrangida em seu direito de ir e vir, mesmo de permanecer, pode-se utilizar do habeas corpus. O habeas corpus é muito interessante porque qualquer pessoa pode exercê-lo. Não necessita que um advogado, por exemplo, faça um pedido de habeas corpus. O habeas corpus não tem qualquer formalidade. Pode ser feito, por exemplo, num guardanapo, em qualquer pedaço de papel, pela pessoa que está presa, por seu familiar, por advogado, mas não necessita que tenha constituído ou nomeado um advogado para isso. O habeas corpus, por isso, é chamado de um remédio heróico, um remédio constitucional contra a arbitrariedade, contra ameaças e violências contra o direito à liberdade. O habeas corpus, por isso, se destina a reprimir, a constranger, a impedir que a autoridade pública ofenda o direito de ir e vir do paciente. A pessoa que está privada de liberdade, assim é denominada no habeas corpus, de paciente, porque ela requer e espera uma tutela constitucional para restabelecer a sua liberdade. Por isso, o habeas corpus destina-se especificamente à garantia do pleno exercício do direito de ir e vir. O habeas corpus tem um processamento adequado com a lei processual penal e pode ser interposto perante não só o órgão julgador monocrático, mas também perante os tribunais.
O habeas corpus também se presta, por vezes, ao trancamento tanto do inquérito policial quanto da ação penal. Então, imagine-se que, inaugurado o inquérito policial, o advogado requer o trancamento do inquérito policial porque houve um cerceamento na defesa, porque houve uma arbitrariedade pela autoridade policial, um interrogatório mediante uma coerção que era desnecessária. De outro lado, é possível também o trancamento de uma ação penal. Através de habeas corpus, uma vez recebida a denúncia, o advogado pode interpor um habeas corpus para trancar uma ação penal que não se respeitou o rito processual. E sempre com a intenção de que, sobre a ameaça ou a violência de seu cliente, ser constrangido no seu direito de ir e vir. Por isso é possível a interposição de um habeas corpus para trancamento de inquérito policial e de ação penal. Vamos ao quadro. O habeas corpus, medida que visa proteger o direito de ir e vir. É concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus, medida que visa proteger o direito de ir e vir. É concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, Supremo Tribunal Federal. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que o habeas corpus sempre é cabível em caso de ilegalidades, sempre que houver abuso de poder. Abuso de poder é caracteristicamente um desvio de poder. Nós já vimos que é possível a privação provisória da liberdade. Contudo, isso deve se dar de acordo com a lei, que haja necessidade demonstrada, adequabilidade e proporcionalidade. Qualquer outra forma que ultrapassar isto caracteriza a desnecessidade, o desvio, o abuso de poder. E esse abuso pode ser resolvido, remediado através do habeas corpus, porque o habeas corpus sempre terá como objetivo a garantia do direito de ir e vir. E é por isso que é cabível o habeas corpus criminal em matéria processual penal. Então, sempre que um acusado, sempre que um investigado sofrer uma violência sobre o seu direito de ir e vir, em razão de uma ilegalidade, seja da autoridade policial, seja das autoridades judiciárias, poderá ser resolvido através de habeas corpus. Vamos voltar ao quadro. Partes: qualquer pessoa física que se achar ameaçada de sofrer lesão a seu direito de locomoção tem direito de pedir habeas corpus. Chama-se de paciente. O acusado de ferir seu direito é denominado de coator. De acordo com a lei processual penal, de acordo com o processo do habeas corpus, o impetrante do habeas corpus pode ser a mesma pessoa que sofre a coação. Nesse caso, o impetrante é o próprio paciente. Mas pode ser que quem impetre o habeas corpus não seja a pessoa que se encontra privada de liberdade e também é chamado, por isso, de impetrante. Então, nós podemos ter o impetrante, o paciente e o órgão coator. O coator é considerada aquela autoridade que priva de liberdade o paciente em razão de uma ilegalidade. Por isso que quem coage, quem priva da liberdade, do direito de ir e vir, é considerado como coator. O coator pode ser a autoridade policial, o coator pode ser a autoridade judiciária. O habeas corpus pode ser impetrado perante o juiz de direito de primeiro grau quando a autoridade coatora for uma autoridade policial
E o habeas corpus pode ser impetrado perante o Tribunal de Justiça quando o coator for uma autoridade judiciária. Vamos voltar ao quadro. Classificação. Habeas corpus pode ser preventivo, contra ameaça de coação à liberdade de locomoção, pede-se salvo-conduto, e ele pode ser classificado como repressivo ou liberatório, contra a restrição à liberdade do paciente, pede-se a liberdade. O habeas corpus, então, pode ser impetrado preventivamente para que se evite a privação do direito à liberdade, o direito de ir e vir, como também pode ser impetrado para que seja relaxada uma prisão considerada ilegal, uma restrição do direito de ir e vir, quando for considerado ilegal, o agente já se encontrar privado de liberdade, é possível a impetração do habeas corpus. O habeas corpus, por isso, se diferencia do mandado de segurança criminal. O habeas corpus, ele tem por pura objetividade a garantia da liberdade de ir e vir. Sempre que o direito individual de cunho fundamental previsto na Constituição de ir e vir for ofendido, é possível remediar esta agressão, esta ameaça, através do habeas corpus preventivo, é um salvo-conduto, ou através de um habeas corpus liberatório, no qual a pessoa, já se encontrando presa, deve ser colocada em liberdade. Mandado de segurança na área criminal é um instrumento importante para a garantia de todos os outros direitos, que não seja o direito de ir e vir, quando forem ameaçados ou violados. Primeiro detalhe é prestar atenção bem na palavrinha, mandado, não mandato, porque são categorias jurídicas diferentes. Por exemplo, um deputado tem um mandato, ele tem uma representatividade, ele tem uma legislatura a cumprir. No mandado de segurança, você tem uma ordem judicial que determina que sobrestaiam-se as ameaças e as violências. Por isso, cuidado com essas expressões. Nós temos o mandado de segurança, o mandado de segurança criminal. E o mandado de segurança criminal é cabível quando não for cabível, por exceção, o habeas corpus. Ou seja, o mandado de segurança criminal é cabível sempre que um direito fundamental, uma garantia fundamental, seja ameaçada ou violada. Mas esse direito ou garantia não pode ser o de ir e vir. Porque quando se ofende o direito de ir e vir, a medida correta e cabível é o habeas corpus criminal. Não sendo cabível qualquer outro remédio, aplica-se o mandado de segurança criminal. Por isso, o mandado de segurança criminal tem uma previsão constitucional. Vamos ao quadro. Constituição, artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data. O habeas corpus já foi excepcionalizado, assim como é o habeas data. O habeas data é uma ordem para que se preste informações sobre a própria pessoa, sobre o que se tem em relação àquela pessoa, informações que podem servir para a sua, inclusive, incriminação. Por isso, quando não for cabível um habeas data, um pedido de informações sobre os dados que se tem sobre a própria pessoa, quando não for possível a impetração de habeas corpus, o remédio constitucional possível, previsto na Constituição da República, é o mandado de segurança.
O mandado de segurança, assim como o habeas corpus, não é um recurso. Este mandado de segurança pode ser deposto perante o órgão jurisdicional competente, o qual pode fazer sobrestar essa ameaça ou violência. Vamos voltar ao quadro. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. O mandado de segurança serve, inclusive, para poder fazer parar uma investigação. Uma escuta telefônica autorizada, uma vez descoberta ou sabida, pode ser atacada por mandado de segurança, para que a pessoa tenha privada a sua intimidade, sempre se colocar em risco um direito individual, uma garantia fundamental, é possível a utilização do mandado de segurança. Portanto, quando houver uma escuta clandestina, quando houver uma escuta telefônica, é possível que a pessoa que esteja sofrendo esta violência utilize do mandado de segurança. Por vezes, a pessoa se encaminha até o órgão ministerial, até a autoridade policial e pede para ter acesso às informações em razão de investigações. E essas informações não são prestadas, não se dá acesso à prova que está sendo formulada em relação ao seu cliente. E por isso o advogado pode desenvolver, pode impetrar um mandado de segurança para quê? Para que aquela investigação ele possa ter conhecimento, mas ela pode, de outro lado, também ser interrompida, porque ela tem lances de ilegalidade ou está sendo feita sem a devida autorização, por exemplo, judicial. Vamos voltar ao quadro. Exemplo de cabimento. Delegado de polícia que nega acesso às peças do inquérito policial instaurado em relação a seu cliente. Ato contrário à Lei 8.906, de 94, artigo 7º, inciso 14. É uma grande discussão em relação à investigação policial. Já falamos aqui do flagrante preparado e do flagrante esperado. Legalmente, o que se pode realizar é um flagrante esperado e não um flagrante preparado. De igual maneira, em relação a todas as informações deste assunto, é preciso que a autoridade policial ele também encaderne, coloque documentalmente cada ato de investigação que foi realizado. Por isso, ele pode descrever como se está fazendo um flagrante esperado, mas não o preparado. Mas mesmo assim, ele poderá dar acesso a determinadas informações acerca da investigação que não comprometam a própria investigação. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal já afirmou isto. Mesmo a autoridade policial deve respeitar o princípio do devido processo legal, bem como o consectário do contraditório, em que pese ser possível restringir, nesta fase investigatória, a ampla defesa, pois ela pode atrapalhar uma investigação. Às vezes, a investigação é sigilosa. É preciso se fazer uma investigação sobre a prática de vários crimes. E aí fazer, por exemplo, um flagrante esperado. Nesse flagrante esperado, o policial fica olhando pequenas ocorrências de crimes menores para poder alcançar um crime maior e, com isso, ele não está sendo desidioso. Isto tudo, ao final, pode ser prestado informação ao advogado do acusado, mas ao longo da investigação, isso pode ser restrito, pode ser limitado. Se qualquer coisa desbordar dessas regulamentações, é possível a impetração do mandado de segurança. Ora, se a autoridade policial
fez e elaborou um inquérito policial. E nesse inquérito policial, ele já está concluído, já está relatado, o agente que praticou uma conduta já se encontra preso, já foi pregressado, qualificado, interrogado, não é permitido que a autoridade policial impeça o seu advogado, o advogado da pessoa que se encontra presa, de ter acesso a essas informações. Quando o delegado de polícia nega ao advogado acesso ao seu cliente, informações que já estão consolidadas no inquérito policial, que não estão em fase de investigação, é possível a impetração de um mandado de segurança criminal. O advogado pede para que sejam respeitadas as suas prerrogativas e ele passa a ter acesso a essas informações. De outro lado, o delegado de polícia que assim agir pode ser responsabilizado, porque ele restringe uma garantia constitucional de plena defesa. É certo que o inquérito policial se encontra regulamentado no Código de Processo Penal. E no Código de Processo Penal, o inquérito policial tem várias fases procedimentais. Essas fases procedimentais, elas têm uma certa publicidade. Essa publicidade só pode ser restringida de acordo com o que se encontra na legislação penal ou processual penal. Se houver qualquer outra forma de restrição a esses dados, é possível manejar o mandado de segurança. Pois bem, pelo que vimos, o mandado de segurança sempre é cabível quando houver ofensa a um direito ou uma garantia fundamental. O mandado de segurança sempre é cabível quando não for cabível o habeas corpus ou o habeas data. O habeas data, ele se destina à obtenção de informações sobre a pessoa acusada. Já o habeas corpus, ele se destina apenas a preservar o direito de ir e vir. O mandado de segurança criminal, por isso, ele assegura o exercício das liberdades públicas. O mandado de segurança criminal, de outro lado, não é uma espécie de recurso prevista no Código de Processo Penal. O mandado de segurança possui lei própria e fundamento constitucional. Por isso, o mandado de segurança pode também ser considerado como um remédio constitucional a desvios, a vícios, a ilegalidades praticadas pela autoridade pública, então denominada de coatora. Em síntese das nossas aulas, nós vamos rever os principais pontos relacionados ao recurso em sentido estrito, ao recurso de apelação, bem como as outras formas de revisão de uma sentença penal, a revisão criminal, o habeas corpus e o mandado de segurança, que na verdade não se constituem em recursos, mas medidas que podem alterar uma decisão judicial. É importante lembrar que o recurso em sentido estrito só tem cabimento nas hipóteses expressamente previstas em lei. O recurso em sentido estrito, ele tem um rol taxativo, sobre o qual não cabe interpretação extensiva. Somente as hipóteses previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal é que permite a impetração, a interposição do recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele se destina às decisões interlocutórias que não sejam decisões finais. As questões que são levantadas ao longo do processo devem ser resolvidas e, se uma vez resolvidas e não acatadas, elas admitem uma revisão através do recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito tem uma peculiaridade, ele permite ao órgão julgador rever a decisão sobre essas questões interlocutórias. E se ele não mudar o seu entendimento, ele deve remeter o recurso em sentido estrito ao órgão superior. O recurso de apelação, portanto, podemos dizer que é um recurso residual. O recurso de apelação vai caber em todas as outras hipóteses em que não são cabíveis
o recurso em sentido estrito. Logo, o recurso de apelação é um recurso que se destina à decisão final, seja ela absolvitória ou condenatória, e ela pode também determinar uma revisão de parte dessas decisões. O recurso de apelação, ele pode ser recebido no efeito devolutivo ou no efeito suspensivo. O recurso de apelação não permite que o órgão julgador que proferiu a decisão judicial possa rever a sua posição. Ele deve receber o recurso, oportunizar a apresentação de razões e de contrarrazões e remeter ao órgão superior, à instância judicial superior. O recurso de apelação também admite, depois do seu recebimento, que a parte que interpôs apenas apresente suas razões perante os tribunais superiores. O recurso de apelação pode ser recebido no seu efeito devolutivo e suspensivo. No efeito devolutivo, ele devolve a matéria sobre a qual foi questionada a decisão penal, absolutória ou condenatória. E o efeito suspensivo, o juiz recebe o recurso e suspende os efeitos de sua sentença até o julgamento final. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que causou uma revolução no entendimento da Corte. Por quê? Porque hoje em dia é possível a execução de sentença, mesmo não transitada em julgado uma decisão penal condenatória. Ou seja, a partir de uma segunda condenação, é possível fazer a execução provisória de uma pena, mesmo pendendo de recurso. Isso importa na ofensa ao princípio da presunção de inocência. O livramento que pode ser alcançado por uma revisão criminal não é propriamente um recurso. A revisão criminal é uma ação própria que se destina a rever uma sentença penal condenatória, colocar uma pessoa em liberdade ou reduzir a pena. Por isso, a revisão criminal só é cabível quando houver uma grande evidência das mudanças sobre as circunstâncias de fato ou houver novas provas. Havendo novas provas, é possível uma revisão criminal. A revisão criminal se destina à possibilidade de mudar uma sentença penal condenatória. Não é possível, portanto, o Ministério Público manejar, requerer uma ação de revisão criminal. A revisão criminal só cabe ao acusado que, ao final, foi condenado. O objetivo é reduzir a pena ou rever uma sentença penal condenatória, inclusive com o livramento do acusado. Para além da revisão criminal, também não se caracterizam como recursos próprios do processo penal, nós estudamos o habeas corpus e o mandado de segurança. Tem previsões constitucionais, cada um por sua objetividade, e quando não for cabível um, é cabível o outro. O habeas corpus apenas é cabível para restringir as ameaças e as violências em relação ao direito de ir e vir. Quando não for esse direito, quando se tratar de qualquer outro direito ou garantia, o remédio constitucional possível é o mandado de segurança criminal. Logo, o mandado de segurança criminal se destina a obstar os abusos e as ilegalidades relativas aos direitos e garantias fundamentais, enquanto o habeas corpus se destina a restringir as ameaças e as violências praticadas por autoridades públicas em relação ao direito fundamental de ir e vir. Seriam essas nossas considerações sobre os elementos do processo penal.